É por isso que nós temos que entender que, por causa do pecado, as nossas vidas, elas passam a ser moldadas pela guerra entre o reino de Deus e o reino do eu. Isto gera dois problemas seríssimos para nós. O primeiro problema é que nós passamos a ser construtores de reinos pessoais. Desde a queda, todos nós passamos a ser construtores de reinos. Passamos a construir a nossa vida em torno de um Senhor absoluto, o eu. Geralmente nós construímos reinos pessoais reduzidos a uma pessoa só, nós mesmos. E Calvino já falava sobre isso. Calvino dizia que cada um bajula a si mesmo e leva um reino em seu peito. O pecado faz com que cada um de nós seja assustadoramente autocentrado. E em nossos reinos pessoais, o ego, ele está sempre no centro de tudo. Paul Tripp, ele explica que o pecado nos reduz a mini-reis, governando os nossos mini-reinos de um. O orgulho, que é justamente o que essa bem-aventurança ela combate, é o pecado de um individualismo exagerado. O pecado do usurpador reivindicando um trono que não é seu. O pecado que enche o universo com apenas um ego. O pecado de destronar a Deus de sua soberania de direito. E eu queria que você pudesse pensar um pouquinho sobre os contornos do reino do ego que nós construímos. São inúmeros. Poderíamos ficar aqui a manhã inteira falando sobre os contornos que os nossos reinos pessoais eles se desenvolvem. Podemos citar que o reino do ego ele é imediatista, é um reino orientado simplesmente por aqui e agora, é um reino impaciente, é um reino que deseja aquilo para hoje. Estilo drive-thru, tem que ser rápido e para agora. O reino que nós construímos em volta do nosso ego, muitas vezes ele é míope. Aquilo que é urgente, aquilo que é essencial, aquilo que tende a tomar conta das nossas preocupações, geralmente é deixado de lado. Tudo gira em torno do nosso mundinho. Nossas relações, elas passam a ser umbilical, ou seja, centrada apenas em nós mesmos. O reino que nós construímos em torno do nosso ego, ele tende a ser consumista. É o desejo desenfreado por ter mais. E nós vivemos hoje na multiplicação ou na contínua substituição de objetos ainda em perfeito estado de uso por outros cada vez melhores. Isso atesta, queridos, o nosso reino centrado no ego totalmente consumista. Posso dar um exemplo para você. Por que nós trocamos um celular em pleno funcionamento por outro? Por que nós temos geralmente 10 pares de tênis, ou as mulheres 30 pares de sandálias? Por que os nossos filhos têm 10 brinquedos do mesmo modelo? Luiz Rossi, ele é um autor católico, ele escreveu um livro muito interessante, intitulado Jesus Cristo vai ao McDonald's. E nesse livro ele combate justamente a ideia que eu estou defendendo aqui, que nós construímos reinos pessoais em torno do nosso ego. E um dos contornos desse reino é justamente o nosso consumismo. E ele afirma nesse livro que dentro dessa cultura consumista em que nós vivemos, o homem ele passa a ser o que ele consome, ou seja, aquilo que ele pode comprar. O homem ele passa a expressar a si mesmo através de suas posses, em que vale mais o ter do que o ser. Queridos, o reino que brota do nosso
do nosso ego, ele tem inúmeros contornos que nos afastam da presença de Deus. O segundo problema gerado pela guerra do reino de Deus com o reino do eu é que nós passamos a querer ter um reino celestial sem um rei celestial. As nossas vidas acabam sendo formadas por uma mistura confusa de normas do reino dos céus e as regras do nosso reino pessoal. Nós dizemos que estamos servindo a Deus, mas o reinado do ego é quem está moldando toda a nossa visão de mundo. E é possível que nós professemos lealdade ao reino celestial e ainda assim, nas nossas escolhas diárias, lutemos pelo sucesso do nosso reino pessoal. Nós queremos as bênçãos do reino dos céus, mas não queremos o rei dos céus. Nós pensamos que podemos ter os benefícios do reino de Cristo, mas manter um pouco do nosso governo pessoal. Isso acontece porque, assim como o reino de Cristo, assim como é com o reino de Cristo, nossos reinos pessoais não é um lugar, mas é um compromisso de coração. E porque é um compromisso de coração, eu levo os meus reinos pessoais comigo aonde quer que eu vá. O nosso coração, ele deseja a salvação eterna, mas muitas vezes não deseja se submeter ao senhorio de Cristo. Nós queremos viver e desfrutar do mundo de Deus sem nos curvar a Ele. Nós queremos a salvação sem nos submeter às normas daquele que dá a salvação. Nós queremos a salvação, mas não queremos obedecer às palavras de Cristo. E é por isso que esta bem-aventurança, ela brilha, e brilha de forma ainda mais extraordinária. Esta bem-aventurança é um brado de liberdade da tirania do reino do ego para viver sob o domínio do reino dos céus. A humildade de espírito é essencialmente o destronamento do orgulho. É essencialmente o destronamento do ego. O humilde de espírito é aquele que em seu coração, ou em que seu coração passou por uma mudança de administração, de governo, de domínio, de senhorio. Cristo é aquele que, por sua graça, abre uma porta em nosso reino pessoal e em seu amor redentor nos alcança e puxa para fora novamente, de novo e de novo. Quando eu leio essa bem-aventurança, eu paro para pensar que é como se fosse Cristo, que é como se fosse um bombeiro. Imagine você no incêndio, de repente entra um bombeiro e consegue resgatar você quando você estava começando a se sufocar por conta da fumaça. É assim que Cristo faz conosco. Cristo, ele nos resgata quando o nosso reino pessoal estava nos sufocando e nos levando para a perdição eterna. É isto que essa bem-aventurança mostra. Cristo nos resgatando dos nossos reinos pessoais que giram em torno do nosso ego.